Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E a nossa lição do momento é o estudo na carta aos Gálatas. E em particular estamos entrando na lição de número 4, aqueles que creem são benditos, como Abraão, um estudo destinado à classe de jovens e adultos. A nossa leitura bíblica, ou nosso texto de estudo, é o capítulo 3, do verso 1 até 16. Nosso texto áureo proposto é o verso 8 deste texto, que diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. E nós vamos estar considerando depois, de fato, como que em Abraão Deus dá para nós o modelo, o exemplo de como abençoará a cada um de nós em qualquer nação, não sendo tão somente em Israel. E o modelo é na vida de Abraão e nas promessas de Deus para com ele e tudo mais que Deus fez durante o viver de Abraão e naturalmente depois na sequência pelos profetas, etc. Mas o nosso esboço para esta lição de número 4, também em 3 subtítulos conforme nosso padrão, vai estar colocando, primeiro, o Espírito vem pela pregação da fé, versos 1 a 5, mostrando que todos os momentos solenes, nobres, a glória da obra de Deus está centralizada em Cristo Jesus e na fé, nesse sacrifício feito por Jesus para nosso favor. Segundo subtítulo, aqueles que creem são justificados como Abraão. Em Abraão, sendo justificado, está colocado para nós o padrão de comportamento que nós devemos ter, entender a vontade de Deus e o seu projeto, e assim sermos também justificados. Verso 6 até o verso 12. Finalmente, terceiro subtítulo, Cristo é a posteridade de Abraão. Verso 13 a 16, e aí podemos voltar até Gênesis capítulo 3, verso 15, quando já havia a promessa de Deus de sim trazer a condenação do mal e a vitória do ser humano, quando uma semente da mulher, sim, esmagaria a cabeça da serpente. E isso vemos em Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, antes da tribo de Judá, antes da descendência de Jacó, Isaac, e chega por fim a Abraão, nessa promessa que Deus fez na vida de Abraão e que é para nós um esclarecimento qual é a sua vontade. Continuemos relembrando que estamos passando por uma quarta lição, estamos numa sequência de assuntos onde, diz o texto em tela, após ter mostrado aos Gálatas a legitimidade do seu apostolado e a sua origem divina,
Nos próximos capítulos, Paulo se ocupará mais com a legitimidade da sua mensagem, a doutrina. Seu objetivo é esclarecer que a pregação da fé existia bem antes da lei e que aquele que os judeus têm como pai foi justificado não pelas obras da lei, mas sim pela fé. Por isso, não há razão para os gálatas observarem a lei, que sempre foi impotente para salvar. E já como introdução, vamos lá em Gênesis outra vez. Já existia a árvore da vida, mas o homem não deu atenção à árvore da vida. Sem lei, sem nada, a árvore da vida estava à disposição, mas o homem preferiu estar debaixo daquilo que foi colocado como teste ao colocar Deus uma lei. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, morrerás. De tantas árvores no jardim do Éden, tinha que correr logo para a árvore da vida. Aí teria vida, entendimento do bem, do mal e todas as demais coisas. Mas mostra que, de fato, somos fracos em nós mesmos. Mas continuemos e vamos entender que se até agora Paulo falou muito do seu apostolado, mostrando e provando pela experiência, pelos fatos reais que aconteceram na sua vida, que ele foi determinado por Deus, não por homem algum, pelo que o que lhe levava da palavra de Deus tinha essa legitimidade como portador da palavra de Deus. Agora ele vai defender praticamente a doutrina e hoje, no particular, da fé com destaques. Mas vamos continuar indo para o primeiro texto, ou parte do texto proposto para o nosso estudo, do verso 1 ao verso 5, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Atentem bem, estamos lendo na Bíblia agora, verso 1: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O texto já é suficientemente claro para mostrar esse fato. Os gentios nunca tiveram conhecimento de Deus em nada, e cada um nos seus diversos povos cada um caminhava como bem entendia ser justo, mas que situação difícil estava no mundo. Toda forma de idolatria, corrupção, injustiças e etc. Diferente de Israel, que pelo menos tinha um conhecimento das coisas de Deus e podia levar a mensagem ao mundo. Era o propósito de Deus, mas nem todos entenderam. Aí Jesus chegou a chamar a muitos de cegos, querendo guiar outros cegos. Mas voltemos aos gentios, não tinham nada de Deus, mas chegou a pregação do Evangelho em Cristo Jesus, pronto. Transformação de vida, perdão de pecados, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Que maravilha! O que eles fizeram? Nada. Somente ouviram o Evangelho e creram. E crendo, tantas coisas maravilhosas aconteceram. Agora, se olharmos para Israel, que tinha lei, e era a lei de Deus mesmo, mas com toda a lei de Deus se desviavam continuamente e quase que são exterminados.
sempre entrando em maldição pela não observância ao cumprimento da lei de Deus. Então um conhecia a lei e não cumpria, o outro não tinha nada, não tinha lei, mas quando chega o Evangelho a um e a outro, ambos são tremendamente abençoados, com transformação de vida, com graça, com poder, virtude, com dons espirituais, vencendo o pecado e com alegria, a certeza inabalável de chegarmos ao reino celestial. Mas continuemos agora vendo isso mesmo com palavras nossas no texto que temos à frente. No primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, o Espírito vem pela pregação da fé. Ora, diz o texto, uma das maiores promessas de Deus ao seu povo era o derramamento do seu Espírito. Isso era necessário porque o povo não conseguia permanecer nos mandamentos de Deus, devido à sua natureza pecaminosa. Isso é muito claro nas palavras do profeta Ezequiel. Tanto a fraqueza do povo quanto a promessa de Deus de derramar do seu Espírito. Mas também tal promessa se encontra em Isaías e outros profetas. Se examinarmos com cuidado Isaías, também Jeremias e também Ezequiel, já no tempo passado, ou mesmo colocando Joel, que é um texto importantíssimo, nós vemos Deus falando claramente que não por vós, mas por mim mesmo, Deus iria operar a purificação do povo. E aí, então, eles teriam graça e entendimento para andar na presença de Deus. Então, Deus estava trabalhando num barro ainda informe, Israel, e depois estaria também agindo entre os gentios. Tanto assim que podemos ver alguns textos, em particular Ezequiel capítulo 36, dessa promessa em palavras bem claras para nós, da operação de Deus nos versos 25 a 27. Estou lendo, portanto, Ezequiel capítulo 36, verso 25 a 27. Deus prometeu, quando o povo já estava em cativeiro, em correção, castigo, por causa das muitas idolatrias e outros erros ainda. E diz então o texto para nós, verso 25: então espalharei águas puras sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Pronto, já estava prometido. Mas a palavra clara, eu mesmo vou fazer tudo isto. O povo não conseguia por si mesmo. E vem a graça e esse final de verso tão importante, tão claro dentro desta lição, quando diz: e farei que andeis em meus estatutos e guardeis os meus juízos. Deus trabalhando. É onde temos que nos situar, buscar a Deus. Ele é o oleiro, Ele que vai moldar a nossa vida do jeito que Ele quer, se dermos atenção, se dermos crédito, se formos obedientes. Daí sempre aquela voz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz a cada um de nós. Vamos colocar desta forma. Em Joel capítulo 2, algo bem conhecido, ainda mais no meio pentecostal, a promessa de ser derramada abundantemente sobre nós, a graça ou o Espírito Santo, falando direto. Quando no verso 28 e 29 temos esta promessa de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos,
os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Observem, falando a palavra em Joel, após um tempo de arrependimento dos erros e a chegada diante de Deus, vou colocar assim, o se posicionar na disposição de Deus, ou abandonar-se ao toque, à direção de Deus, para que as suas vidas então pudessem ser como que dirigidas por caminhos corretos, e nisso cumprindo tudo que é da justiça de Deus, andando na verdade. Então, palavras gloriosas que temos aqui, e não esquecemos de estar acrescentando para aqueles que quiserem o final desse capítulo, verso já 32, que Pedro também depois vai falar, quando diz, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Pronto. Então já mostra que a coisa se espalha e atinge distâncias grandes. Mas continuando, nós temos ainda um segundo parágrafo nesse subtítulo: o Espírito vem pela pregação da fé, e em tela consideremos e acompanhamos. É por isso que Paulo levanta a questão com os Gálatas sobre se eles haviam recebido tal promessa pela observação da lei ou pela pregação da fé. A resposta é clara: pela pregação da fé, porque pela lei nenhum homem pode ser justificado dos seus pecados, e havendo pecado não há derramamento do Espírito. Agora Jesus cumpriu a lei para que todo aquele que nele crer seja justificado e alcance assim a promessa do Espírito. Palavras que vamos ver no texto, que é aquilo que foi a promessa de Deus através de Ezequiel, através de Isaías, através de Jeremias e Joel, alguns textos já lidos anteriormente. Mas observemos bem esse particular. Jesus chegou a dizer, né? Havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã foi curado e era estrangeiro. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas qual foi aquela que foi usada para estar alimentando o Elias, o grande profeta de Deus? Uma mulher viúva de Zarefate. Meu Deus, tanta gente estrangeira sendo abençoada, sem conhecer a lei nem a cumprir, mas Deus achou em condições de serem abençoados. Houve outros que foram curados no tempo antigo? Sim, tanto da lepra como de outros milagres de prodígio existiram, mas não tanto quanto no tempo de Jesus e depois dos apóstolos, em que a sombra de Pedro curava. E Jesus fazia prodígio e maravilha com multidões, e seguiu a palavra dele: aqueles que creem, os sinais hão de acompanhar. Pronto. E temos até hoje uma abundância de operação de Deus, agora com a graça, a revelação do sacrifício expiador de Jesus, o que antes no Antigo Testamento era coisa rara, mas existia, porque Deus é o mesmo, mas agora com abundância. Muito bem, assim apresentamos o texto de Atos capítulo 2, verso 38, muito conhecido por nós. Os pentecostais conhecem tanto Joel como esta palavra, porque a palavra que está aqui em Atos 2,38 é a promessa de Joel, mas no verso que queremos apresentar, 38, é Pedro afirmando de uma forma inequívoca: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe bem, o assunto é arrepender, reconhecer os seus erros, né? Voltar-se para Jesus ou para Deus, ser batizado é o testemunho
claro, visível por todos, de aceitação da fé, crendo em Jesus, e vai receber o dom do Espírito Santo. Não fala nada aqui cumprir a lei, porque não cumpririam, mas dada a graça, aí segue-se o cumprimento de tudo aquilo que Deus quer na nossa vida, não segundo a nossa interpretação, não segundo a interpretação dos fariseus e escribas, não segundo o que se dite em um judaísmo mais ou menos dentro da palavra de Deus, mas por voltar-se para Deus, arrependido da sua fragilidade e miséria, e terá sim o perdão, o batismo com o Espírito Santo e todas as bênçãos de Deus. Mas indo para o capítulo 13, verso 13, capítulo 13, versos 38 e 39, Paulo, na sua pregação entre os gentios, andando por várias regiões, vem dizer desta forma: 38, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão, o perdão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E aí temos a palavra no outro texto, em Atos dos Apóstolos. Naturalmente Lucas escreveu daquilo que Paulo pregava por todas as regiões onde passasse. Mas continuando ainda nesse subtítulo primeiro, o Espírito vem pela pregação da fé. O texto que está à nossa disposição diz: aquele que está na carne está sob a condenação da lei, porém aquele que alcança o perdão de Deus através de Cristo Jesus recebe o dom do Espírito. No caso, os gálatas, que estavam se comportando como insensatos, haviam ido da carne para o Espírito, já estavam livres da condenação da lei, e agora novamente estavam obedecendo, ou desobedecendo, melhor dizendo, desobedecendo a verdade, dando ouvido a mentiras, e assim voltando à escravidão e tornando a andar na contramão de Deus. Interessante esse aspecto, que muitos no passado, querendo fazer a vontade de Deus, sentiam-se apertados, vamos dizer assim, como derrotados diante da força que empregavam para cumprir a lei e não conseguir. Muitos já tinham percebido isso. Foi quando Zacarias, o pai de João Batista, clamou, quando falou da redenção que já estava ali na face da terra em Cristo Jesus, ainda que Jesus veio depois de João Batista, mas no nascimento de João Batista, Zacarias disse: para que, sendo libertos, tenhamos liberdade de servir a Deus. Então a lei seria um jugo pesado demais para eles, mas vindo a graça e tudo aquilo que a graça opera em nós, pronto, já não andamos segundo a carne, mas na direção do Espírito, que vai dizer: este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, no sentido de que Deus vai estar o tempo todo nos orientando. Se obedecermos, cumprimos a lei. Mas primeiro vem a graça para conseguirmos cumprir a lei. Agora, observe que a graça veio perdoando as falhas antigas pelo conhecimento da lei que nós não conseguíamos cumprir. E em Romanos capítulo 3, verso 20, apenas este texto, ainda que os professores podem depois procurar outros textos mais claros, no verso 20 desse capítulo se coloca para nós esta expressão: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Na verdade, em Romanos, Paulo estende bem esse assunto, mas não é o nosso alvo, né? Da vida natural na carne não consegue cumprir as coisas de Deus.
ainda com boa vontade, e numa decisão, se faz, se não faz, se fala, se não fala, acaba decidindo errado, não segundo a perfeição da justiça, da verdade que há em Deus. Mas vamos entender, a operação do Espírito aniquila a fraqueza da carne, afasta, porque a carne combate contra o Espírito, mas o Espírito deve ser mais forte, combatendo e dominando a carne. Digo-se dessa forma, como que se fosse uma disputa em que a carne pode vencer, mas vencerá sim, se nós não tivermos cuidado. Se andarmos em espírito, em obediência à direção de Deus, cumprimos a vontade de Deus, não andando na carne, aí a carne está derrotada. Precisamos perceber esses pontos também. Continuando, vamos para o segundo subtítulo nessa lição do estudo da carta aos Gálatas, lição essa, número 4, que diz: aqueles que creem são benditos como Abraão. Subtítulo 2: aqueles que creem são justificados como Abraão. Continuando, em tela temos o texto, verso 6 da Bíblia. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Observem desde já que Deus falou com Abraão, ele creu, fé, deu crédito na palavra de Deus, obedeceu, indo para onde Deus o conduzia, onde Deus queria que ele viesse, por fim, atingir e estar. Primeiro creu, depois obedeceu. O que ele tinha feito antes, de bom ou de mal? Nada. Deus veio com a palavra, creu, agiu. Primeiro fé, depois ação, com a recompensa da fé posta sim em ação. Isso consideremos. Mas foi já direto para ele, Abraão. Na verdade, naquele tempo, Abrão. E o que vamos falar? Quando Josué fala uma palavra difícil, né? Escolhei vós a quem quereis servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês escolhem se querem servir aos deuses de nossos pais da além do rio. Ou falando da região onde Abraão antes morava, que era entregue à idolatria. Mas foram tirados, Abraão saiu de lá em obediência a Deus, e vem toda a história dos hebreus. Sinal de que Abraão habitava numa região que devia ter uma idolatria grande. Não sei em que ele poderia estar envolvido ou não sei, em pouco ou em muito, mas o fato é, recebeu a palavra e partiu. E aí vem toda a obra de Deus a favor dele. Primeiro creu, mas continuemos. No primeiro parágrafo desse subtítulo 2, aqueles que creem são justificados como Abraão, o texto diz para nós, e meditemos à medida que vamos lendo. Humanamente falando, justificar é comprovar a inocência de alguém, ou então quando o culpado paga pelos seus erros. Isso no mundo humano. Continuando, teologicamente, nas coisas de Deus, quando Deus justifica o homem, não está comprovando sua inocência ou declarando sua inocência, mas imputando ao pecador a justiça de alguém. No caso, a justiça de Cristo é imputada ao homem pecador. Agora vamos para o caso de um credor e um devedor. Sim, o credor tem direito, o devedor deve cumprir o seu compromisso, pagar a sua dívida.
Mas se entra um terceiro, um fiador, que paga a dívida, aquele homem devedor deixa de ter dívida, e o credor deixa de ter domínio sobre o que lhe devia. Pronto. E a glória, a honra e o feito, o bem procedeu do fiador. É assim nas coisas de Deus, em que está escrito aqui: por crer no fiador que pagou a dívida, não temos mais dívida. Se cremos em Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não temos pecado, como também não andamos mais em pecado, porque a operação da graça, desta fé, é justamente libertar-nos desta sujeição, tendência humana, carnal, para as coisas que não são de Deus, são só deste mundo. Muito bem, a falha inicial, vamos colocar dessa forma, perdoe ser assim, é que o homem prefere as coisas que são da terra. Ele vê a terra, nasceu na terra, cresceu na terra e só vê a terra. Então, ama mais a terra do que o próprio Deus, Criador de tudo. É uma falha natural, né? Falha de foco. Mas quando é revelado e ele crê em Jesus, já muda. Primeiro Deus, e o mundo não faz diferença mais. Continuando mais um texto, no segundo parágrafo da nossa lição, no nosso material de classe: aqueles que creem são justificados como Abraão. Para que o homem usufrua deste benefício, basta apenas crer naquele que justifica o ímpio. Assim como Abraão creu em Deus e foi justificado. Todos que são da fé são filhos de Abraão, porque à semelhança deste também alcançaram a bênção da justificação. E isso Deus mostrou em Abraão, muito antes do estabelecimento da lei, numa previsão de que justificaria os gentios somente pela fé, sem as obras da lei. Desta forma, todas as nações, e não apenas Israel, são benditas em Abraão, ou seja, são benditas na mesma fé de Abraão. Essa fé é a de que existe um Deus que justifica o ímpio. Pronto. Ou na palavra que eu disse anterior, a bênção é acreditar que o fiador pagou a nossa dívida. Agora, se eu não creio, não aceito a fiança e vou lá, vou querer pagar, tá bom, se você tiver dinheiro, pague. Mas disse Salomão que as riquezas deste mundo esgotariam antes de propiciar uma alma que seja. Então não há homem na face da terra que tenha um tesouro tão grande, não mais aos olhos de Deus, para pagar pelos seus pecados a sua dívida. Não tem. Por isso que foi requerido alguma coisa de muito maior valor do que tudo que existe no mundo. Aquele que era o próprio Criador de todo o universo, Jesus Cristo, que por Deus tinha recebido tudo que existe. E Ele deu-se a si mesmo. Ele não investiu o universo por nós. Ele não investiu os lugares celestiais por nós. Ele investiu a si mesmo por nós. Tem alguém que tenha essa riqueza para se resgatar no juízo de Deus? Não existe. Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Continuando, entramos em questão, na continuação deste estudo, no capítulo 3, verso 10 a 12, complementando o texto que lemos anteriormente, ainda no subtítulo: aqueles que creem são justificados como Abraão. Agora dizendo, verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé,
mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Aí está a colocação. E um detalhe que eu quero colocar, vamos observando: lei e justificação. Ninguém pode se justificar, de jeito nenhum, ainda mais diante da lei. A lei é taxativa: pecou, é morte. Falhou contra o mandamento, que seja, é morte. Mas atenção, gente, para a gente perceber isso, a própria lei já apontava a graça. Se você transgrediu, morre. Mas a não ser que se arrume um fiador, alguém que lhe substitua e receba a condenação em seu lugar, onde a lei apresentou o ritual dos sacrifícios. Você pecou, está morto. Mas a não ser que você leve um pombinho, um cordeiro, um novilho e etc., para a expiação do seu pecado. Ou seja, vinha então um animal puro, inocente, e que levava a condenação do homem. E depois de fazer todo o ritual no templo, vamos imaginar um dia da expiação, que era o sacrifício por toda a nação, o sacerdote chegava na porta da tenda e clamava para o povo reunido lá fora: vão em paz, porque estão perdoados os seus pecados. Pronto. Transgrediram, são réu de morte, mas no substituto, no fiador, já estavam perdoados, podiam ir em paz. Agora observem, quem apontou o ritual, a saída para não morrer, a própria lei, que determinou aquilo que propiciaria o homem diante de Deus. Um substituto, um fiador que pagasse a dívida. É que nós temos, de certa forma, nessa colocação, na continuação da lição, quando no parágrafo 3º, nós temos, nesse subtítulo 2, aqueles que creem são justificados como Abraão, a palavra em tela. A partir do verso 10, Paulo apresenta o oposto da fé, ou seja, todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Por conta da natureza carnal do homem, este não consegue por si mesmo guardar todas as determinações da lei. E está escrito que, se transgredir em um só ponto da lei, ele já transgrediu em todos os demais, ou toda a lei. Dessa forma, ele estará sempre em maldição, por conta do próprio homem que está sob o pecado. E é esta razão pela qual Paulo coloca que o homem necessita do favor de Deus para se ver livre da condenação da lei. Aí está, outras palavras colocando para nós isto. O homem não consegue, ele não tem a justiça, a pureza próprias de Deus, onde facilmente falha. Mas agora, aí está, se pela lei falha-se tão facilmente, agora, facilmente, entre aspas, porque não custou nada a nós, mas a Ele, Cristo Jesus, nós somos justificados, perdoados. Então, somente por, vou colocar a palavra diferente, aceitar o pagamento da dívida pelo fiador, Cristo Jesus. É lindo isso, irmãos, é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí que está a beleza do Evangelho. E vamos voltar à lei, aos fariseus e escribas, que chegavam com muitas exigências e rigores, até às vezes para eles mesmos, mas não conseguiam. Para começar, interpretavam errado a própria Bíblia. Sempre Jesus tinha que mostrar para eles que eles estavam errados na interpretação da Bíblia. E vemos isso em particular naquele sermão do monte ou da montanha, muito longo, mas tem vários pontos. Em particular, quando Jesus começa a dizer: ouviste dos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar
a uma pessoa, já é réu de morte, porque no seu coração já está condenando o outro, matando o outro. E eles não tinham esse entendimento, não tinham isso. Ou seja, a perfeição de Deus era essa: não basta não fazer o ato, mas desejar, pronto, e já está reprovado. E com isso, descumpriu a lei, é réu de morte. E Jesus vinha sempre mostrando que eles davam valores diferentes pela sua interpretação, pela sua tradição, aquilo que Deus colocava. Honrar pai e mãe é a ordem de Deus, um dos primeiros mandamentos. E o homem diz: não, mas se você quiser levar a sua oferta, em vez de para o pai e mãe, levar para Deus, tendo esse compromisso, está isento. Errado. Primeiro honrar pai e mãe, é mandamento. E depois, sim, aí trazer o dízimo à casa do tesouro. É difícil, mas Jesus falou. E como eles diziam também: se você jurar pelo ouro do santuário, seu juramento tem peso. Jesus falou que nada, não é o ouro que é importante, é o altar. Pelo que se jurar pelo altar, isso é muito mais nobre do que o ouro que está no altar. Então as pessoas se desviavam facilmente. O entendimento dos escribas e fariseus estava totalmente errado, e eles não entendiam isso. E se ouvissem a Jesus, teriam sim luz para um caminho que era o certo. Mas observemos na palavra de Deus outros textos que falam sobre a facilidade de nós errarmos e transgredirmos contra a lei de Deus. Em Tiago, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, ali está escrito para nós: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Pronto, aí está essa palavra tão forte. Vamos aproveitar e ler Romanos também, quando no capítulo 7 de Romanos, versos 12 e depois 14. Verso 12 coloca: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido sob pecado. Agora lembremos, por exemplo, Jesus falando: entrou no templo um fariseu e foi lá para frente, perto do altar, vamos imaginar assim. Entrou também um publicano, cabisbaixo, e ficou lá no fim, no último banco. O fariseu dizia: de graças te dou, Senhor, por isso, por aquilo, tudo coisa que ele tinha feito. E não pela grandeza de Deus, e coisas que ele tinha feito, que eram para a exaltação dele mesmo, e por fim olhou para trás e disse: e porque não sou como aquele pecador. Pronto, acepção de pessoas. Se tornou juiz, se colocou como juiz de um outro que é o seu semelhante, abandonou o fato e a verdade que juiz é só Deus. A ele pertence a vingança, a cobrança de qualquer coisa. Enquanto que aquele publicano miserável, todo cabisbaixo, batia no seu peito dizendo: ah, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: esse foi embora em paz. Vamos dizer em outra linguagem, com seus pecados perdoados, por causa da bondade de Deus que veio aqui. Ele estava reconhecendo as suas faltas e usou de misericórdia para correr. Mas o outro, como entrou, saiu, não achou graça diante de Deus. Precisamos entender essas coisas.
Como também, às vezes nós justificamos a nós mesmos. Temos tudo de bom, como aquele jovem chegou para Jesus dizendo: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Cumpra os mandamentos. E ele olhou para Jesus e disse: e eu tenho cumprido todos eles, desde a minha mocidade. Jesus deu aquele olhar assim e amou, porque de fato ele devia se esforçar para cumprir os mandamentos de Deus. Depois Jesus, nesse olhar, percebeu um pontinho e falou: falta-te uma coisa, uma só, de 600 e tantos mandamentos, que alguém teve cuidado de contar, fala que é 600 e tantos mandamentos. Não vou contar quantos mandamentos tem, são vários. Jesus achou um fato: a confiança dele nesta vida terrena estava nas riquezas e não em Deus. Ou seja, tropeçou numa coisinha à toa, num grão de areia, fazendo todo o esforço para cumprir e andar segundo o mandamento de Deus, e errou no primeiro. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Pronto. E comprovou-se isso visivelmente quando Jesus disse: vai ver de tudo quanto tens, terás um tesouro no céu. Vende tudo e dá aos pobres e segue. E ele olhou assim de um lado e outro e escorregou-se da presença de Jesus. Amava mais as riquezas, não creu em Jesus, que disse que ele teria um tesouro no céu. A vida eterna? Tanta coisa que se pode falar e as palavras seriam suficientes. Mas continuemos. Vamos entrar no terceiro subtítulo: Cristo é a posteridade de Abraão. Cristo é a semente de Abraão. Cristo é descendência de Abraão, coisa que já falamos em Gênesis verso 15 e outros textos mais na Bíblia. Mas os versos 13 até 16, encerrando o texto previsto para nós estarmos apresentando, a palavra diz, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, no plural, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então observe bem assim: em tua semente serão benditas todas as nações. Falando para a mulher, ou para a serpente, semente da mulher, uma semente da mulher te pisará a cabeça. Não fala de muitos, mas um vitorioso, um vencedor, e que seria a bênção para todos os povos. Assim sendo, vamos para os nossos materiais de classe, para o primeiro parágrafo, no subtítulo 3, Cristo é a posteridade de Abraão. E é exatamente neste ponto que Paulo pretende chegar, a apresentar o favor de Deus para com o homem. Cristo cumpriu todos os requisitos da lei para livrar o homem desta obrigação, da qual por si só ele não conseguiria se livrar. Mesmo querendo agradar a Deus, e como existia uma promessa de salvar os gentios, ele não o fez pela lei, mas pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o meio pelo qual a bênção de Abraão chegaria aos gentios. Muito bem, Cristo cumpriu todos os requisitos da lei,
para livrar o homem desta obrigação, da qual por si só ele não conseguiria se livrar. E existia a promessa de Deus, muito tempo antes, falada a Abraão. Vamos entender isto, lembrando que Deus falou com Abraão e falou da descendência dele, que seria como as estrelas do céu, e deu-lhe justificação, chamou de amigo. E Jesus fala que Abraão vai estar no céu, porque naquele dia veremos Abraão, Isaque e Jacó na mesa celestial, por assim dizer, uma figura. Mas, vamos lá, 430 anos antes da lei. A lei veio depois, mas veio mudando? De forma nenhuma. A lei, depois vamos ter muitas outras palavras, não é o nosso alvo e o texto em si, mas falando claramente, ela simplesmente, a lei estava batendo na tecla: o homem que erra, que peca, que transgride contra Deus ou contra os seus mandamentos, quando o conhece, sim, está morto. A morte é o seu salário. Para que então o israelita que tinha a lei chegar diante de Deus e pedir misericórdia, ou apresentar-se o substituto. Sim, que naquela época, na figura, o pombo, repetindo, também o novilho, também a ovelha e outros inocentes mais. Mas vamos lá, continuando no nosso texto, um segundo parágrafo, e em tela diz: Paulo destaca que o raciocínio deve ser lógico, pois se entre os homens é estabelecido que quando um testamento é confirmado, não pode mais haver mudanças. A mesma ideia segue-se em relação às promessas de Deus. Paulo já se antecipa aos argumentos dos judaizantes quanto à lei, que veio depois de Abraão, como sendo um novo estabelecimento de conduta. Contudo, as promessas de Deus já haviam sido estabelecidas. E lembremos, com juramento. Então, pronto. Isso estava lá, 430 anos antes de Moisés, já estava lá, juramento de justificação de Abraão. E isso ninguém pode mudar. Deus entrou com juramento. Mas por que Deus juraria? O que era tão precioso aos olhos de Deus para ele jurar? Porque se juramos por alguma coisa maior do que nós. Não tem ninguém maior do que Deus, mas Deus jura por si mesmo. Então ninguém pode mudar isso. A lei não veio mudar ou apresentar uma outra situação. Porque aí vamos continuar na nossa lição e chegaremos a esse ponto. Apresento como um texto para nós lermos Romanos capítulo 4, do verso 8 a 13. Romanos capítulo 4, verso 8 a 13. Inicio a leitura no verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Essa palavra é de Davi, que foi justificado por uma falta ou duas faltas gravíssimas, mas ele se arrependeu de fato e foi perdoado. E ele pode dizer o verso 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, ou seja, os judeus ou israelitas somente, ou também sobre a incircuncisão, ou seja, os gentios? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada
verso 12, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pronto. Olha que texto lindo é este aqui. Deus falando a Abraão claramente de bênçãos para ele, e ele não era israelita, não era circuncidado, ele seria, no quadro geral do mundo, gentio, lá de Ur da Caldeia, no meio da idolatria, e Deus lhe fez promessas grandes. Ele creu, aí Deus falou: então entre em pacto comigo, vá para a circuncisão. Pronto. Então, a graça, o perdão, a bênção, a bem-aventurança antes, e depois entra no pacto de Deus, que tem na circuncisão apenas uma figura, que depois vai se dizer que adianta uma marca no corpo, precisamos ter essa marca no coração. Aí vem, não é uma circuncisão, uma marca qualquer que nos apresenta diante de Deus, mas sim quando nós temos em nosso ser o próprio Espírito de Deus, que é o penhor da nossa redenção. Então, está bem claro isso, para não entendermos que Abraão foi para a circuncisão um sinal de pacto com Deus, e agora a nossa circuncisão, temos na Bíblia falado bem claro, é no coração. O que Joel também já tinha falado antes, né? Precisamos circuncidar o coração, rasgar o nosso coração diante de Deus como marca de que nos arrependemos das nossas misérias e colocamos-nos à sua disposição. Continuando, num parágrafo terceiro desse terceiro subtítulo, Cristo é a posteridade de Abraão, de repente vem os judaizantes também, ou de repente os judaizantes também poderiam argumentar que tais promessas foram dadas aos descendentes imediatos de Abraão e que, vindo a lei, aí seria uma nova situação. Porém, Paulo destaca que posteridade está no singular, ou seja, refere-se a um. Portanto, a promessa transcende todo o período da lei e alcança até Cristo, que é aquele em quem está o cumprimento da promessa. Então, observe, vamos ter que voltar a Gênesis capítulo 22 para termos então esta palavra mais bem entendida. Gênesis capítulo 22. Quando do sacrifício de Isaque, Abraão não questionou, creu, obedeceu, indo apresentar seu filho em sacrifício e holocausto a Deus. Mas observe o verso 15 em diante. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Primeiro bradou, impedindo dele sacrificar Isaque. Aí ele vê-se um cordeiro ali perto e sacrifica o cordeiro. Tendo cumprido essa parte, o anjo brada-lhe segunda vez. Agora, verso 16: e disse: por mim mesmo jurei, juramento, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente singular, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, a palavra é clara, fala de
uma semente, uma descendência de Abraão, e não a lei, que é uma norma colocada, ainda que por Deus. A bênção e a certeza, a pureza, a grandiosidade e justiça da lei é porque foi dada por Deus, mas não foi ela que abençoaria todas as nações. É um filho de Abraão. Aí depois vem Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, se fez um de nós para morrer na cruz do Calvário em perdão dos nossos pecados, para nossa justificação. Se cremos, temos tudo. Essa é a bênção maior. Agora, se o israelita, conforme argumentamos, quisesse dizer que era um caminho que Deus colocou, um outro caminho, não, porque eles tiveram a lei e nenhum deles foi justificado pela lei. Quem cumpriu a lei? Vocês conhecem alguém? A Bíblia não dá testemunho de ninguém, antes ao contrário, não há um justo sequer. Ah, Moisés, não há um justo sequer. Ah, quem vocês querem dizer mais? Não é? Não há um justo sequer. Ló, não há um justo sequer. Eles podem ter sido justificados, que também creram em Deus. Aí é diferente. Mas continuando, Jesus em João capítulo 4, verso 22, a expressão é essa que Jesus fala para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, da semente de Davi, da semente de Judá, da semente de Jacó, da semente de Isaac, da semente de Abraão. Pronto, a salvação vem dos judeus, falando de um homem e não de uma norma colocada. E em João capítulo 14, verso 6, Jesus coloca então o texto final, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, aí cessa qualquer argumentação dos judaizantes querendo fazer que todos os gentios estivessem debaixo da norma da lei, e que não levaria a nada, que para começar, já dissemos antes, estava com interpretação incorreta, e que Jesus trouxe a precisão no Sermão do Monte. E concluindo, antes que a salvação chegasse até os gentios, Deus encerrou a todos debaixo de maldição. Também está escrito em Romanos capítulo 3, inclusive os israelitas, para poder com todos usar de misericórdia. O favor de Deus viria pela pregação da fé, e como exemplo do que Deus faria, é tomado Abraão e não a lei. Desta forma, as bênçãos de Abraão alcançam os gentios, não pela observância das obras da lei, mas pela posteridade do patriarca, ou pela semente, o filho do patriarca, que é Cristo Jesus. Observar as obras da lei é colocar-se novamente debaixo de maldição. Por quê? Se cumprir, salvação, mas se falhar, é morte. E quem é que consegue comprar a precisão dos mandamentos de Deus? Aí está o perigo. Portanto, somos salvos pela fé. Fé essa já apontada desde os tempos mais antigos. Andou Enoque com Deus, andou com Deus e foi arrebatado. Noé andava com Deus e teve instrução para salvar a si e sua família, e na verdade toda a geração humana, da destruição que logo em seguida veio. Precisamos guardar essas coisas pela fé. A lei veio para precisar para nós a verdade de que somos transgressores. Precisamos da misericórdia de Deus. Mas encerrando esta lição, lembremos que estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, e a lição atual é número 4, aqueles que creem são benditos como Abraão, e os subtítulos pelos quais caminhamos no nosso desenvolvimento são: o Espírito veio pela pregação da fé, aqueles que creem são justificados como Abraão, Cristo é a posteridade, é a semente de Abraão, aquela prometida
que abençoaria todas as nações. Nosso texto áureo: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, recordando um pouco pelo sacrifício de Isaque, o filho único e amado dele, sendo apresentado como algo de oferta a Deus. Assim Deus também apresentou o seu próprio filho único e amado. Por isso que Deus disse na ocasião do batismo de Jesus: este é meu filho amado, escutai-o. Pronto. Ou em quem tenho satisfação ou alegria. Assim, que Deus nos abençoe, que possamos ter graça depois na apresentação dessa lição nas diversas classes dentro das igrejas no Ministério de Guaratinguetá. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização.
Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.